Graça e paz, irmãos, bom dia. Hoje vamos continuar a mensagem que eu comecei ontem, a série. Está lá, vamos ler o texto, Lucas capítulo 2, versículo 41, quando José e Maria levam Jesus, na festa da Páscoa em Jerusalém. Eu fico pensando, perder Jesus num culto para Ele mesmo. E eu fico pensando, perder Jesus na capital da adoração, perder Jesus em Jerusalém. Quando a gente perde o prazer, quando a gente perde Jesus nos ritos, Ou seja, quando a gente faz sem querer, Perder Jesus é complicado, irmão. É possível perder Ele num culto para Ele. E é isso que a gente falou ontem, tocando em alguns pontos que acho que foi ponto alto na mensagem de ontem, que foi o problema do costume, foi um subtema, O costume é quando acabo por fazer sem prazer. Depois eu toquei na questão do normal e do glorioso, falando que a arca teve na casa de Abinadab 20 anos, depois a arca teve na casa de um ímpio por 3 meses e transformou aquela casa. Sabe o que Deus me falou? Que esse é o tempo de pregar o evangelho para os evangélicos, porque as pessoas estão na igreja sem transformação. As pessoas estão na igreja e continuam fumando, as pessoas estão na igreja e continuam pecando, as pessoas estão na igreja e continuam fazendo coisa errada, continuam dando calote. Isso é inadmissível no reino de Deus. Porque senão vira um clube ou a pessoa vai ali e não tem transformação. E o evangelho precisa de transformação. As pessoas têm que identificar, a primeira coisa na vida do evangélico é que ele, recebendo a boa notícia, foi transformado. Irmãos, eu ainda estou sendo transformado, mas com certeza eu não tenho aquela impiedade que eu tinha logo quando eu me converti. Uma mente impura e tal, porque todo dia a palavra me lava e me nutre. E eu toquei nesse assunto de fazer normal aquilo que é glorioso. É tratar a arca como um artefato comum. A arca representa a presença. Não, irmãos, a arca é gloriosa. A arca hoje não está presa em um artefato, a arca é você. Tem que ser glorioso aquilo que está acontecendo na sua vida. As pessoas, ao observar a sua vida, sua família, seus filhos, casamento, seus negócios, tem que ver Cristo em você. Eu amo quando alguém fala assim, não, fulano e tal foi transformado, eu conhecia aquela pessoa antes, mas se alguém continua vendo a mesma pessoa, nós estamos com problema de evangelho, pregar o evangelho para os evangélicos. Então, o evangelho que não transforma, irmãos, não é boa notícia. Porque boa notícia só é aquela que chega a tempo. E se não chegou a tempo da pessoa ser transformada, então nós temos um problema. E hoje, vamos ler um pouco o texto de novo. Lá em Lucas capítulo 2, eu vou tocar e abordar outra parte aqui. Estou respeitando uma mensagem mais expositiva, lendo versículo a versículo, para a gente poder aprender mais. Por quê? Se eu tenho que pregar o evangelho para os evangélicos, significa que alguém está aqui e não entende. Irmãos, é triste, mas está perdendo tempo. Por isso que o diabo gosta de cegar o entendimento. E quem, irmão mais velho, perceber alguém que não está entendendo, você tem que emparear a carruagem do lado do etíope e explicar para ele o que ele está lendo. Então todos nós aqui temos a responsabilidade, que tem mais entendimento da palavra, de explicar o evangelho para quem não está entendendo. Porque alguém pode pensar que vir aqui só sentar e não tirar um tempo para orar, está fazendo alguma coisa. Eu estou falando de vir para a casa de Deus para orar. Aí não importa como você ora, porque a intimidade é sua, mas importa que você ore. Não importa, eu não vou ficar controlando se você lê a Bíblia, mas importa que não só você lê a Bíblia, mas que a Bíblia te leia, Porque no fim, o final é a gente ficar parecido com Jesus. E isso que vai fazer toda a diferença no nosso evangelho, irmão. Diz assim, ora, todos os anos ia aos seus pais
a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram um caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes, entre os conhecidos. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. Só até aqui. Então, irmãos, olha, pronto, era um costume, como eu falei no vídeo anterior, né? Na primeira parte desse ensino. E o costume tem essa mania de nos levar para um lugar rotineiro, né? Em que a gente não percebe que ele está ali do lado da cama. Tem um texto lá em Eclesiastes que me assombra. Ela fala, a Sunamita cantando, né, a canção lá em Eclesiastes, aquela poesia, ela fala: busquei de noite o meu amado na cama, ela passou a mão e estava vazia. Calma aí, como eu consigo perder alguém em um lance de intimidade tão profunda como essa? Qual o momento que eu dormi e ignorei a presença do meu amado, né? E esse texto é mais um: é possível perder Jesus no lugar de mais intimidade com Ele. Qual o lugar de mais intimidade com Jesus? Qual o lugar? Quando Ele fala: olha, entra no seu quarto. Entra no seu quarto. Na oração do Pai Nosso, entra no seu quarto. Entra no seu quarto fala de entra em profunda intimidade com Ele. Mas ela conseguiu perder Ele no máximo da intimidade. Então é possível perder Jesus, gente. É possível perder Jesus deitado do lado dele. Eu tenho pavor disso acontecer comigo, irmão. Não dá para viver sem Jesus, irmão. Nosso evangelho é por causa de Cristo. Nossa reunião é por causa de Cristo. O que te levantou da cama não foi o despertador, foi o anseio de viver por Cristo e para Cristo. A única força que impede o avanço da carne, do pecado, da nossa alma, é uma vida no Espírito, é fome da presença de Deus. Então o costume tem esse problema. E eles subiam para Jerusalém. Jerusalém é a capital da adoração. Nós temos outro assunto sobre Jerusalém. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano. Então Jesus está querendo dizer, não é a etnia, não é o lugar onde você nasceu, não é os títulos que te deram, não importa se você nasceu num berço evangélico. Se você estiver descendo de Jerusalém para Jericó, você não vai ver nada na sua frente. Você não vai ver a necessidade do próximo, você não vai ver com o meu olhar. Porque a Bíblia fala, descia de Jerusalém um sacerdote e um levita, e não viram um homem caído, porque ocupado demais com o rito, esqueceram que a maior doutrina da nossa fé é amar o próximo, como a nós mesmos. Então, aí a minha pergunta, o que está acontecendo com o evangelho? É boa notícia só para mim, o evangelho tem que ser boa notícia para os outros. E outra coisa, irmãos, se a boa notícia que alcançou sua família, transformou sua vida, não transforma a vida das pessoas em sua volta, temos também outro problema, que é o problema da omissão. De saber que eu tenho a maior notícia do mundo, que Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou, e quem morre com Ele, ressuscitará com Ele, e a gente não nega isso ao necessitado. Irmãos, as pessoas não têm só necessidade de pão físico, as pessoas principalmente têm necessidade do pão que desce do céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então entra no seu quarto, aponta para, nos arremete para esse lugar de intimidade. E volta para Jerusalém, nos arremete para esse lugar de que não adianta nada eu ter um título, não adianta nada eu ter nascido no Evangelho, não adianta nada alguém me chamar de presbítero, alguém me chamar de diácono, alguém me chamar de líder, se eu estou descendo de Jerusalém para Jericó.
Agora, Deus tem mais prazer num samaritano subindo do que um religioso descendo, do que um presbítero descendo, do que um pastor descendo. E tem muita gente descendo da graça, descendo do arrependimento, levando as coisas relaxadamente. E a Bíblia fala, não trate o que é glorioso como normal, como algo comum. Não é comum. A presença de Cristo não é comum. E depois entramos nessa fase nova, né? Que é no versículo 43, ele fala, e regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. Onde Jesus vai estar, irmãos? Onde Jesus vai ficar? Quais são as profecias sobre Jesus? Fala que ele vai ficar na capital da adoração. Jerusalém é o lugar. Na verdade, Jesus, ele não só fica em Jerusalém, como ele é a própria Jerusalém. Jesus é a própria cidade do grande rei. Jesus ilumina aquela cidade. Quando você vai ler Apocalipse, fala que naquele lugar não vai precisar de luz, porque ele é a luz daquela cidade. Então, não adianta procurar Jesus em outro lugar, Jesus vai estar em Jerusalém. André, Jesus vai estar em Jerusalém. Não adianta descer para Jericó, cheio de trabalho, cheio de coisa, movimentando as mãos, movimentando as canelas. Não, cara, é em Jerusalém. E sim, qualquer trabalho depois que você está em Jerusalém vai fluir, mas qualquer trabalho sem estar ligado a esse que ilumina a cidade, não vai fluir, vai ser pesado, vai ser angustiante. E aqui a palavra não é, deixa o trabalho aqui, volta para Jerusalém. Não é uma palavra desencorajando, é uma palavra encorajando, volta ao seu melhor momento. Você lembra do seu melhor momento em todos os dias de sua fé? Você lembra o que esse cara estava fazendo? Que fazia o olho dele brilhar, que as pessoas eram atraídas a ele como se fosse uma luz atraindo, né? Que as pessoas sentiam a presença e queriam ouvir. Cadê essa pessoa? O que aconteceu com ela? O que essa pessoa hoje, esse seu exemplar, não está fazendo? Porque às vezes a gente quer aquela glória sem fazer aquilo que a gente estava disposto a fazer. E aqui não é fazer para pessoas, irmão. Por isso que entra no teu quarto. Ninguém precisa saber do nível da sua intimidade. Entra no teu quarto. É, às vezes, ficar nu diante de Cristo. Sem maquiagem. Entra no teu quarto, é aquilo que acontece no casamento. Você dorme e acorda com cabelo bagunçado ali mesmo, parece um leãozinho, mas essa é a verdade. Essa é a verdade, ninguém se arrumou. Nós estamos aqui como somos e Deus está lá. Entra no seu quarto, é entrar sem maquiagem, sem vozes evangeliquez. Ó Pai Celestial e não sei o que e tal. Entra no seu quarto e fala, eu pequei. Eu não posso ficar desse jeito, Senhor. Entra no seu quarto, é ser sincero, irmão. E, irmão, Jesus está te esperando lá. Nada mudou para ele. O que muda é na gente. Então, Jerusalém, ficou Jesus em Jerusalém. Não adianta, irmãos, procurar Jesus em outro lugar. Ele vai estar em Jerusalém. Então, o bom samaritano subia de Jericó para Jerusalém. O sacerdote e o levita descia de Jerusalém para Jericó. Quem desce não vê a necessidade das pessoas, mas quem sobe, quem está subindo, irmão, sempre está com os olhos abertos. E a questão é, identifique-se, você está descendo ou está subindo? Quem é você nesse texto? Quem somos nós? Você que está nos assistindo, quem é você nesse texto? É muito fácil ser uma pessoa que põe a culpa em tudo e em todos, né? Ah, por causa disso, é por causa daquele, é por causa do meu marido, é por causa da minha esposa, é por causa dos meus filhos, é por causa do pastor, é por causa do meu líder, é muito fácil. Difícil é você perceber e entender. Eu perdi Jesus no processo religioso e eu preciso reencontrar com esse Cristo de novo.
um reavivamento. Por que re? O prefixo re fala que é algo de novo, outra vez. Algo que já existiu e que precisa acontecer de novo. Algumas pessoas precisam ser reavivadas, reevangelizadas. Irmãos, eu estou tendo uma necessidade gigante de voltar a reevangelizar a igreja. Não é só para os novos convertidos. A minha preocupação não é nem os novos convertidos. Minha preocupação é os velhos crentes que estão tendo velhos pecados visitando e não estão lutando contra isso. Então eu tenho que pregar de novo o leitinho e não posso levar você para um alimento sólido. Isso é frustrante para um pastor, quando a gente vê tanta necessidade de arrastar uma liderança, um exército, né, para conquistar o mundo para Cristo, evangelizar o mundo. Nós voltamos para um lugar para corrigir coisas como que já deveriam ter sido vencidas. E ele ficou em Jerusalém, não sobre. Gente, quem está descendo de Jerusalém nunca vai saber quem fica em Jerusalém. Por que você está angustiado? Porque as pessoas não estão entendendo aquilo que você entendeu. Foi uma grande fala que o Senhor falou comigo. Senhor, mas as pessoas estão deixando, eu estou certo, está tudo certo, eu estou conduzindo. Meu filho, não. Quem está descendo nunca vai perceber. Quem está fazendo o caminho contrário nunca vai enxergar como você enxerga. E aí deveria ser uma convicção do seu coração, pela leitura das Escrituras e pela vida de oração. E aí eu vejo uma classe de pessoas que ora muito e lê pouco. Vai ficar sem profecia, porque a profecia é o livro. O livro é a profecia. Então, você tem que equilibrar a sua vida na profecia, mas também tem que equilibrar a sua vida na vida de oração. E nunca pode esquecer que vigiai e orai nessa ordem. Então, isso muda tudo o contexto. Por quê? Por que a gente está desconfiando, fazendo igual João Batista, que falou assim, vai lá e pergunta para Jesus se ele é quem haveria de vir mesmo, ou havemos de esperar outros. Que pergunta mais sem cabimento? Por quê? Porque João Batista, quando viu Jesus chegando lá no Jordão, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como eu posso ter a maior pregação de todas e no final esquecer dela e voltar a perguntar a Cristo se ele é quem ele disse que era? Quem eu disse que ele era? Tem muita gente nesse estado, está com dúvida. Por que está com dúvida? Esqueceu da profecia, esqueceu do livro, esqueceu da palavra, perdeu Jesus de foco. E isso rebenta com a nossa fé, porque em algum momento a gente começa a entrar num colapso tão gigantesco que a gente, será que é verdade? Será que o que eu estou vivendo é verdade? Começa a ficar com um monte de dúvida. Essa dúvida é falta de iluminação de entendimento. Então, orar é muito bom e deve ser praticado. A vida de oração da igreja deve ser uma coisa todo dia praticada, mas a leitura da palavra e a prática do evangelho deve ser uma coisa também praticada. E nessa ordem, vigilância, você tem que ser vigilante e tem que orar, irmãos. Depois disso, nós temos o grande erro. Qual o grande erro aqui, irmãos? O grande erro aqui. Perder Jesus não não dar conta de que ele já não está em nossa companhia. Perder Jesus é não entender que ele já não está conosco. Perder Jesus é o que aconteceu com Sansão, que ele falou, levantarei mais uma vez. E o texto faz questão de dizer, ele não sabia que o Espírito já não estava com ele. Você vai esperar os filisteus te amarrar para saber que o Espírito não está mais com você? Mas funcionou ontem, mesmo em pecado, irmão, não quer dizer nada. Talvez Deus amava tanto uma pessoa que deixou te usar. Por misericórdia, ela usou você.
Nunca deveria se apoiar a nossa fé no poder, irmãos. A nossa fé não pode se apoiar no poder, porque a sentença lá em Mateus 25 é que muitos naqueles dias me dirão, em teu nome, profetizamos, em teu nome, expulsamos demônios, em teu nome, curamos os enfermos, e eu lhes direi abertamente, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Agora, quem ele vai dizer? Qual a lista de pessoas que ele vai dizer, entra para o meu gozo eterno? Tive fome, me deste de comer. Tive frio, me cobriste. Tive preso e me visitaste. Então, irmão, a lista é sobre condutas morais, de caráter do céu. Tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama. Se há algum louvor, se há alguma virtude, é nessas coisas que você precisa pensar. Pensar é a mesma coisa para praticar. Não adianta só pensar, irmão. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando, se esse pensamento descer para o seu coração, vai se transformar em prática. Prática diária, prática no seu trabalho, prática na maneira que trata as pessoas, prática na maneira que trata os filhos, na maneira que trata a esposa, na maneira que trata os colegas no trabalho. Praticar o evangelho. Ah, mas eu estou praticando e todo mundo está me perseguindo, me vituperando, me arrebentando. Oh, glória a Deus, irmãos. Não foi diferente com os apóstolos, não foi diferente com o seu Cristo. É mais um dia na vida do cristão e põe um sorriso no rosto, irmão. Dente mole, olho roxo e glória a Deus, eu vejo os céus abertos. Ah, pelo amor de Deus, é uma choradeira. E ninguém aqui perdeu a cabeça nessa comunidade. Ninguém foi assassinado por causa do evangelho ainda. Ainda porque os dias vão se apertar, irmão. Não adianta orar contra aquilo que a Bíblia falou, irmão. Não adianta orar contra o que a Bíblia falou. Talvez não seja no meu tempo, talvez não seja no tempo dos meus filhos, mas pode ser no tempo dos meus netos. E se o Alexandre, que está aqui, que é meu filho, não tomar vergonha e colocar a vida dele no altar para ser um pai melhor do que eu, ele não vai ter nada para ensinar para o filho. E aí sim, aquele menino ou aquela menina facilmente vai desistir do evangelho nas pressões. Então nós precisamos fazer um trabalho agora. Ele precisa ter um encontro com o Deus dele, parar de ficar preso no Deus do seu pai. Houve um dia que eu parei de crer no Deus da minha mãe e eu assumi o Deus como meu Deus. E eu sei exatamente o momento. Quando eu dei graça e ele veio para o quarto e o quarto ficou pequeno. Eu não sabia se eu estava cheio por dentro, eu não sabia se eu estava cheio por fora, mas a impressão que eu tive, que o transbordar não é algo que enche você por dentro, é algo que te enche por dentro e por fora. É aquelas águas de Ezequiel 47, quando você entra em águas profundas, em que você enche por dentro. É quando você enfia uma garrafa dentro de um recipiente maior de água, aquela garrafa fica cheia por dentro e por fora. E é isso que é a presença de Deus, é você estar cheio por dentro e por fora. Irmão, não tem como não se apaixonar por Cristo de novo. Eu acho que é isso que a gente precisa, um rebatismo. No versículo 44 fala, pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram um caminho de um dia, procurando-no entre os parentes e conhecidos. E aqui, o erro quase que fatal na nossa fé. Eu pensei que a Aparecida estava levando Jesus. Não, eu pensei que era o Alexandre, nossa. Aí depois, não, pensei que o presbítero, pensei que o pastor, pensei que o ministério de louvor. Eu pensei que alguém estava... Porque a responsabilidade de levar Jesus é sua. A responsabilidade de dar um lugar para Jesus é nossa e é individual. Não é à toa que a Bíblia fala que a salvação é individual. Qual a responsabilidade de levar Jesus? Nossa, mas a gente começa a transferir o quê? A responsabilidade para os outros. Acabou acontecendo com quem? Aconteceu com lá no Éden. Adão transferiu a responsabilidade para Eva e Eva transferiu a responsabilidade. Ninguém assumiu nada, ninguém quer assumir nada. Irmãos, em nome de Jesus, para de pensar que a responsabilidade de levar a arca, a presença, é do pastor. Claro, eu sei da minha responsabilidade e ela é maior do que a das pessoas, eu entendo.
Mas qual a sua responsabilidade? Qual é o seu encargo? Não o seu cargo. Porque do cargo você pode mudar, mas do encargo, da presença, levar Cristo. Quando você leva Cristo? Quando Cristo brilha no seu rosto, quando mais do que as suas palavras falam, quando o seu olhar, quando o seu sorrir, quando as suas lágrimas, quando o seu abraço, quando você liga para alguém e fala, cara, eu me importo com você. Cara, eu amo a sua vida. E é verdade, aquilo derruba, irmãos, aquilo derruba todas as barreiras possíveis. Mas para de pensar que é responsabilidade do Wilson levar a arca. É responsabilidade do Simão. Está ali o presbítero Simão, diácono João Wilson. Não, está ali o diácono André. Não, é André. Quando André não traz a arca, meu Deus, André, tá de brincadeira. Não, é o Alessandro cresceu no lar evangélico. A responsabilidade da arca é ele. Não, ele precisa carregar a arca e saber onde está Jesus para ele. E sim, a partir dele, transborda para nós. Mas a responsabilidade é de todos transbordarem. Porém, pensaram que vinha no caminho, aí procuraram na tia, procuraram no irmão, procuraram naquele, no vizinho, não encontraram Jesus. Só deram conta um dia que Jesus não tinha vindo naquela comitiva de pessoas. Irmãos, olha, perder Jesus no caminho, perder Jesus em Jerusalém já é difícil, mas deixar Jesus para trás consegue ser pior ainda. Porque eu vou te falar, irmãos, vou te falar com toda a convicção, não siga caminho sem Jesus. Cara, não vá avante. O erro de pensar que a responsabilidade de levar Jesus é dos outros. Esse é o grande erro que eu vejo na atualidade. Que a responsabilidade de levar Jesus, irmãos, a responsabilidade é individual. Agora, como você leva Jesus? Irmãos, existem fundamentos na nossa fé. Vida de oração, vida devocional. Subir para Jerusalém, e aqui não é um ato físico ou costumeiro, ou de costume, ou um rito, é o ato de verdade. Ah, pastor, por que então não posso orar no meu quarto? Não, você deveria estar orando no seu quarto, mas a igreja sempre esteve envolvida na oração coletiva. A igreja sempre esteve envolvida em oração coletiva, gente. Hoje alguém quer te empurrar só para o quarto. Não, existe o quarto e é uma administração pessoal profunda, mas a igreja sempre esteve envolvida na oração coletiva. A igreja sempre esteve em vigílias de oração, a igreja sempre esteve em madrugadas de oração. Não é à toa que a Bíblia fala que nós temos que colocar um vigia no muro. E aí sim, às vezes quando a gente faz um relógio de oração, né, mesmo sendo ali de 12 horas, a igreja não entende a importância de fazer um relógio de oração, porque isso é bíblico. Não é nada diferente. E aí a gente perdeu o quê? Coisas primórdios, coisas essenciais da nossa fé, né? E a gente resgata. Ontem, quando estava lá na rua, né? Aquela roda e segurando a mão, se Deus é por nós. Aí veio um pensamento, isso é brega, né? Faz tanto tempo, né? Aí eu lembrei que a gente faz isso desde a igreja do Clodoaldo, quando eu tinha 16 anos. Essa mesma hora, eu falei, por que coisas tão simples foram abandonadas? Mas simples, que faz todo sentido. É verdadeiro, irmão. Se for verdadeiro, é verdadeiro. O problema é quando isso é falso para nós. Não, irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Claro, se Deus é por nós, e Deus é por quem? Deus é por uma igreja obediente. Deus é por um filho que obedece os seus princípios e guarda os seus mandamentos. E é esse o princípio que cada um de nós precisa levar para si nessa manhã. Então, não cometa o erro de pensar que a responsabilidade de levar de Jesus é de outro. Senhor Jesus, nessa manhã, nós queremos assumir a nossa parte. Nós não podemos caminhar sem sua companhia. Nós não queremos te deixar em Jerusalém. Nós não podemos, Pai, sair de Jerusalém sem você, porque o Senhor disse que estaria conosco todos os dias. Então, Jesus, caminhe conosco.
Eu quero parar nessa manhã, Pai, de colocar a culpa nesse, naquele, foi meu líder, foi o ministério, eu desigrejei por causa disso, por causa daquele, por causa daquilo. Não, Senhor. Eu em algum momento parei de te ouvir. E em algum momento eu perdi o que era precioso dentro de mim, eu perdi a dracma. Eu preciso acender a luz, eu preciso abrir a janela, eu preciso varrer a casa. Senhor, em nome de Jesus, a responsabilidade não é da minha esposa, não é do marido, não é do filho, a responsabilidade é minha, no indivíduo. E sim, depois que eu resolver o problema da intimidade no secreto, eu preciso trabalhar pelo coletivo. Nos dê, Senhor, um sentimento coletivo. Nos ensina, Jesus, nos ensina. Nós queremos regressar a esse lugar. Nós queremos voltar aos primórdios essenciais do Evangelho. Aqui nessa manhã, Pai, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. Qual o pecado? O pecado da omissão, o pecado de deixar a responsabilidade que é minha nos ombros dos outros. Do outro, de pensar que é fulano que devia estar com a glória, com a arca, que devia trazer a presença. Não, Senhor, nós vamos carregar de maneira, Senhor, como alguém que vive uma intimidade real com Cristo, todos vamos trazer a presença e o Senhor vai transformar a cidade, o Senhor vai transformar a comunidade, o Senhor vai transformar a família. Pai, um evangelho para os evangélicos. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia dessa igreja que não é transformada. Eu sei que quem transforma é o Espírito Santo, mas, Pai, vem muito dos crentes transformados, porque um crente transformado transforma, Senhor. Porque o Senhor disse que nós seríamos cabeça, e cabeça quer dizer aquele que dá o caminho, aquele que dá a direção, aquele que enxerga o caminho, aquele que ouve a voz, aquele que conduz, Senhor, pela verdade. E é isso que a gente precisa ter hoje. Esse reavivamento, Pai, do caminho. Eu oro, eu agradeço por isso, Jesus, para que o Senhor possa fazer nas nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém.